Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra online do Centro Espírita Irmã Ângela. Boa noite a toda a família Ceia, como eu gosto sempre de cumprimentá-los. Boa noite a quem está na casa, hoje presente, para tomar o passe, né? Eu quero só deixar um recadinho que hoje não foi possível responder via e-mail às solicitações. Então eu peço desculpas, nós tivemos um problema no e-mail, então tava sem acesso. Mas para a próxima quinta-feira vai estar tudo ok, tá bom? Gente, o que nós temos dos recados hoje? Nossas campanhas, né? Nossa campanha Juntos Somos Mais Fortes, tá aí firme, né? Para as pessoas, todas as semanas nós falamos, né? Nós incentivamos, fazemos o convite para as pessoas que quiserem trabalhar como voluntários na casa, para as pessoas que quiserem colaborar com as nossas campanhas, né? Trazendo doações. Nós aceitamos doações de roupas também para o nosso brechó, que a Marli cuida lá, né, com tanto carinho, sempre faço propaganda, porque é tudo muito bonitinho, tudo muito bem arrumado, tudo bem organizado, fora todo o carinho que a Marli tem no atendimento a quem vai lá para conhecer a casa. Então, nós temos os plantões às segundas-feiras e aos sábados, nós mudamos as datas, né? Eu acho que o de sábado ainda não começou, acho que está na quinta-feira. Daqui a pouco o Juan vai entrar, que hoje ele vai fazer a oração conosco. Aí ele confirma para mim a data do plantão dele lá na casa. Só sei que as segundas-feiras está das 9h30 às 10h30. Então, quem quiser passar lá para deixar alguma doação, uma cesta básica, uma bandeja de ovos, produtos de limpeza, o que for possível, né, o que tiver ao seu alcance, toda colaboração é bem-vinda. Então vamos lá, eu vou chamar, hoje eu não vou me estender muito, vou chamar o Juan para fazer a oração. Oi, Juan, boa noite, tudo bom? E aí, Cris, boa noite, pessoal, certo? Opa, boa noite a todos. Juan, Paz. Oi. fala, fala do nosso sextor. Eu vou até sair aqui de cantinho, Opa, deixar você em destaque. beleza. Já Aí, posso falar do sextou e fazer a oração depois? pode, fala do Tá sextor. bom. Só antes do plantão, né? O plantão eu e a Patrícia, a gente vai começar a fazer agora, a partir de fevereiro vai ser aos sábados. O horário não sei exatamente ainda. Provavelmente vai ser das 9h30 às 10h30 ou das 10h30 às 11h30. Mas depois a gente confirma certinho. E em relação ao sextou com Kardec dessa semana, de amanhã no caso, né? A gente vai estar falando sobre experiências de quase morte, né? Que é um tema que a gente já estudou com a Jane nos nossos cursos, nas aulas. E é bem legal, assim, né? Tem muitos casos, se você for olhar no YouTube, tem muitas pessoas que relatam experiências que elas tiveram de quase morte, onde elas se emanciparam do corpo e conseguem lembrar com detalhes o que aconteceu. Então é bem legal, né? A gente vai ver como que a doutrina espírita enxerga isso, como é que ela explica isso. Então vai ser bem legal, convido todo mundo a assistir. Vai começar às 8h30 da noite amanhã. E para o pessoal que quiser comentário, pergunta, a gente sempre tem bastante pergunta, dúvidas. A gente, no final da live, vai sortear um livro do nosso sebo, Mundo dos Livros. Então, gostaria de chamar o pessoal para poder participar com a gente, poder compartilhar aí com seus amigos. A gente amanhã vai estar divulgando, né, o link da transmissão. E vai ser bem legal. E quem quiser dar uma olhada nos livros que a gente tem lá no Instagram, tá aí, ó, Sebo Mundo dos Livros. Então é isso aí que eu tinha para falar. Então espero vocês amanhã às 8h30 com a gente, para a gente bater um papo bem legal. Então, eu gostaria agora de pedir para todo mundo feche os olhos e que a gente possa então se recolher nesse momento, né? Que a gente possa se desligar de todos os problemas exteriores, os problemas do trabalho, aquilo que nos atormenta, que nos preocupa, e que a gente possa aproveitar esse momento, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, mais um dia nessa escola que é o planeta Terra, mais um dia nessa encarnação, que apesar das dificuldades, a gente está aprendendo muito, estamos crescendo e evoluindo muito na nossa escalada espiritual. Então, gostaria de pedir para que Deus abençoe o coração de todos os irmãos e irmãs que estão nos assistindo,
Que Deus abençoe os que estão lá no CEIA hoje, trabalhando, os que foram buscar um auxílio, uma palavra, um atendimento fraterno, um passe coletivo. Que Deus abençoe e oriente a Beth, a nossa palestrante de hoje, para que ela possa conduzir da melhor maneira possível e nos iluminar, nos auxiliar com seu conhecimento e com a sua palavra. Deus abençoe também todos aqueles que estão em dificuldade, os moradores de rua, os animaizinhos abandonados, os que são utilizados na nossa alimentação. Que Deus abençoe e proteja o coração de todos a caminho do progresso. E que possamos todos hoje desfrutar de uma boa noite, uma boa palestra, e possamos nos esclarecer e aprender um pouco mais e dar mais um passo para o nosso progresso. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Aí, com você, Cris. Valeu, Juan. Obrigada por você ter Tamo vindo. junto. E amanhã, 8h30, estaremos no sexto. Valeu? Obrigada. Agora eu vou chamar a Beth, nossa amiga Beth, que hoje ela vai falar, o tema é despertar, né, Beth? Desafios na transição planetária. Então eu vou entregar a palestra para você, seja bem-vinda. Amigos, é uma alegria imensa estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre despertar da consciência. Então eu vou me basear num livro do grande escritor espírita, orador espírita, Haroldo Dias Dutra, e o livro que ele escreveu é Despertar, Nossos Desafios da Transição Planetária. E ele diz que ser encarnado é experimentar a máxima fragilidade do universo. O Juan disse, né, nós estamos aqui encarnados, passando por grandes desafios, mas são também grandes oportunidades de crescimento. Então, diz o Haroldo, né, por que ser encarnado é experimentar a máxima fragilidade do universo? Então ele fala, por exemplo, se a gente ficar um dia sem água, a gente desidrata. Se a gente ficar 3 dias sem água, a gente morre. E ele diz também, ó, basta um novo vírus para mudar toda a estrutura de um planeta e ceifar milhares de vidas. E então a Terra é esse mundo ainda de provas e expiações, a maioria que aqui habita são espíritos muito imperfeitos, e a reencarnação é um mecanismo pedagógico da justiça de Deus. Diz o Haroldo, a reencarnação é o maior instrumento da justiça divina, porque ela nos traz de volta ao mesmo lugar do erro, para que a gente reescreva a nossa história, agora de uma forma melhorada. E aí a gente lembra o que nos disse Jesus: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. E aí o Haroldo nos explica, essa perseguição é uma perseguição figurada da justiça divina, ou seja, é a lei de causa e efeito, não é punição, é plantar e colher. Então, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça divina e não da justiça humana, porque nesse caso estão tendo a oportunidade de quitar os seus débitos. Então, estar encarnado é passar por uma prova atrás da outra. Mas mesmo assim, nossa tarefa é buscar a perfeição através da reforma íntima e durante toda a encarnação. Não adianta a gente imaginar, eu vou fazer a minha reforma íntima, sabe? Assim, numa boa, né? Em doses homeopáticas, na maciota. Aí vem a dor e nos empurra. Então, vale a pena o esforço de buscar, né, essa nossa perfeição, porque cada imperfeição traz um gênero de sofrimento. Allan Kardec já tinha escrito
que a quantidade de sofrimentos pelos quais passamos é proporcional à quantidade das nossas imperfeições. Então, o nosso caminho é esse: evoluir, despertar a nossa consciência. E como é que a gente desperta a nossa consciência? O budismo fala de 4 nobres verdades: nascimento, envelhecimento, adoecimento e morte, que são as certezas da vida. Mas qual é a nossa expectativa? Ninguém quer envelhecer, ninguém quer adoecer, ninguém quer morrer. E, no entanto, isso tudo está no nosso caminho. Então, nós precisamos amadurecer expectativas. E a doutrina espírita é um programa completo de amadurecimento de expectativas. E como é que a gente educa, né, as nossas expectativas? Entendendo que felicidade, ela não é decorrente de bens, de títulos, das coisas terrenas. Por mais que a gente busque a felicidade, né, aqui na Terra, a gente não vai encontrar. A gente não encontra paz, não encontra segurança interior plena, porque cada conquista material traz novas aflições. A gente compra um carro, tem medo de ser roubado, né? A gente tem conta no banco, tem medo de ser ranqueado, cartão clonado. Então, tudo isso gera uma ansiedade. Fora que muitas pessoas ficam se comparando aos outros. Puxa, né? Olha que casa linda que ele tem, a minha é tão simplesinha. Isso tudo traz uma inquietude que nos escraviza. Então, é entender que os bens terrenos são transitórios, são impermanentes, que nós somos espíritos imortais. Então, se somos espíritos imortais, os nossos projetos de vida também devem ser eternos, imortais. Nós podemos e devemos ter projetos terrenos, claro, claro, mas eles não devem ser a nossa única preocupação. Não, precisamos mesclar planos, né? Por exemplo, precisamos fazer um plano de pagamento dos nossos débitos kármicos. E aí, quando chega a cobrança, é não resistirmos, não nos revoltarmos, porque senão a gente vai sofrer ainda mais. Então, o caminho é esse: fazer a nossa reforma íntima sem desânimo. Emmanuel, no livro Paulo Estevão, um livro magnífico, né? Psicografado pelo Chico Xavier, conta que Paulo e Barnabé viajavam à noite e eles pararam numa caverna para descansar, para dormir, e eles conversavam entre si, né? Falavam de uma riqueza, de um imenso tesouro trazido pelo maior dos príncipes. 2 ladrões estavam escondidos e ouviram essa conversa e anunciaram um assalto. Opa, tesouro do maior dos príncipes? Então eles perguntaram pelo príncipe. Eles queriam saber onde estava esse tesouro. E Paulo, com os pergaminhos, né, a boa nova, muito tranquilamente, disse a eles: estes pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre os príncipes da terra. Quem encontrar esse tesouro nunca mais sentirá necessidades. Os ladrões ficaram desapontados, mas eles pouparam a vida de Paulo e Barnabé, mas, no entanto, levaram o mapa do tesouro, né? Então, para encontrar esse tesouro que a Boa Nova nos traz, é, é cavar fundo em nós mesmos, dia após dia, até que essa nossa luz interior, essa nossa essência divina, comece a se revelar. E aí, para isso, nós precisamos nos esforçar com muita paciência
com muita perseverança para adquirir o autoconhecimento. Outra questão a respeito das nossas expectativas. O que a gente pede para Deus? Certa vez perguntaram a um rabino: Deus sabe de tudo? Sim. Deus pode tudo? Claro. Então, para que orar? Se ele já sabe de tudo, ele sabe também o que eu quero. E aí o rabino responde: quem falou que quando você ora é para dar informações a Deus? Então, é necessário que eduquemos os nossos desejos, as nossas expectativas. Então, nós falamos de amadurecer expectativas. Para esse despertamento da nossa consciência, também precisamos fazer uma conexão com Deus. E aí nós nunca mais vamos nos sentir sós, nunca mais vamos nos sentir desamparados. Até o Haroldo, nesse livro, Despertar, ele faz uma comparação muito interessante. Ele diz que a nossa conexão com Deus hoje, né, no nosso atual estágio de evolução, é muito fraca. É uma conexão 1G. É aquela internet de escada, né? Que só de vez em quando dava sinal. Aí a gente vai evoluindo. A gente reencarna, sofre, luta, trabalha e obtém uma conexão 2G. Aí a gente se sente amparado, desenvolve a intuição e assim vai evoluindo. Os espíritos superiores, eles estão numa conexão 3G. Sabe o que é 3G? Quando é aquele, você faz o download de um filme, de um vídeo longo e consegue fazer esse download, né? Então, o que significa isso? Que os espíritos superiores conseguem permanecer conectados a Deus por muito tempo. Por isso que eles emanam essa paz, essa certeza de que Deus está no comando. E assim, né, com a evolução, a gente vai conquistando o 4G, o 5G, o 6G. E aí o Haroldo fala: nós estamos num curso para melhorar a nossa banda de internet, a nossa conexão com Deus. Então, nós falamos, né, do nosso despertar, depende de educar as nossas expectativas, de ampliar a nossa conexão com Deus, e aí a gente parte para o outro fator necessário, que é o autoconhecimento. O grande filósofo Aristóteles viveu, né, século IV antes de Cristo, lá na Grécia, escreveu: o autoconhecimento é o começo da sabedoria. E o Haroldo também conta, né, que o Simão Pedro, o apóstolo Pedro, ele era machista. Tanto que ele não aceitou Maria Madalena quando ela queria trabalhar na Casa do Caminho, depois que Jesus foi crucificado. Maria Madalena, depois de ter se convertido, ela se modificou, né? Totalmente. Ela foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. E aí ela procurou trabalhar na Casa do Caminho, mas o Simão Pedro não a aceitou. Ele disse para ela: o teu passado te condena. E o Haroldo fala também que o Simão Pedro era nervoso, era bravo, era precipitado, tanto que várias vezes Jesus chamou-lhe a atenção. E após 3 anos de convivência diária com Jesus, um dia Simão Pedro diz a ele: mestre, eu jamais vou te trair. Mas Jesus respondeu-lhe: Simão, o dia não vai nem amanhecer e você vai me negar, não uma, mas 3 vezes. E quando Pedro negou Jesus pela terceira vez, é que ele caiu em si.
ele enxergou o seu verdadeiro tamanho. Aí ele entrou no verdadeiro processo de reforma íntima. Então, o primeiro passo desse autoconhecimento é enxergar quem somos, fazer esse autoencontro. É doloroso, né? A gente saber ainda que tem tanta coisa para mudar dentro da gente. Isso gera muita ansiedade, né? Essa tortura interior, culpas. Mas precisamos enxergar as nossas virtudes, as nossas imperfeições e aceitá-las para poder trabalhá-las. Quer dizer, é necessário cultivar esse clima de autoaceitação, que é diferente de, sabe, comodismo, inércia, eu sou assim, né? Morro assim. Não, mas também o processo de autoconhecimento não pode se transformar nessa guerra interior. É como, né, a gente lê nas obras espíritas, as paixões devem ser transformadas e não extirpadas, né? A gente não mata o homem velho, a mulher velha, a gente transforma. Tanto que lá no Livro dos Espíritos, na questão 907, a gente lê as paixões não são más, o problema é o excesso. E eles também, os espíritos, nos ensinam: a paixão é como um cavalo que precisa ser governado. Então, as paixões podem nos levar a grandes obras. Por isso, Haroldo fala: nós não devemos destruir as nossas paixões, devemos diminuir o volume, né? Eliminar o excesso. E qual é a medida, né? Qual é o volume adequado das nossas paixões? Aí ele responde muito lucidamente, muito inspiradamente. A medida é a seguinte: quem governa? Você ou a paixão? Então o caminho é esse: educação em vez de destruição, né? Então nós estamos falando dos caminhos do nosso despertar. Falamos de amadurecer as expectativas, de fazer a conexão com Deus cada vez, né, de uma forma mais eficiente, de buscar o autoconhecimento. E o próximo passo é a mudança, mudar. E o Haroldo nos explica. Também precisamos mudar o nosso pensamento sobre o nosso passado e sobre o nosso futuro. O passado e o futuro, diz ele, são duas forças. O passado nos puxa para trás, para repetir padrões, reflexos, condicionamentos, hábitos, vícios. E a outra força, que é a força do futuro, alavanca o nosso psiquismo para a frente. Então, qual seguimos? E o Haroldo escreve: o reflexo esboça a emotividade, as nossas emoções, sentimentos. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra, que comandam as nossas ações. Então, até o Haroldo faz uma comparação. A gente fala tanto de cultura de paz, né? No mundo inteiro se fala de cultura de paz, mas há milênios nós trazemos dentro de nós violência e ânsia de poder. O que acontece? É uma ilusão. O poder, né? Os bens materiais, ou o orgulho, a arrogância, é uma ilusão que sequestra a nossa inteligência. E Deus se manifesta pela luz da razão, da consciência, da inteligência. Por isso, ampliar a consciência. Quando erramos, foi a nossa ilusão que nos assaltou, amordaçou a nossa inteligência. E aí, então, o que acontece? Um lado do nosso psiquismo quer repetir as coisas do passado.
O outro lado, mais consciente, mais fortalecido, sabe que é preciso avançar. O espírito Ramatiz, do livro Fisiologia da Alma, do Herculano Mais, escreve: na intimidade da criatura humana lutam incessantemente duas forças poderosas: as energias criadoras do bem e as destrutivas do mal. A consciência do homem tem sido palco das lutas milenárias dessas duas forças opostas, até que o bem triunfe em definitivo e principie a ascese, né, a evolução do espírito e a sua consequente libertação das algemas animais. Enquanto as energias do bem reativam a natureza espiritual, as destrutivas do mal vão se enfraquecendo, repelidas pela verdadeira individualidade do ser, que é a entidade angélica. Então, à medida em que evoluímos, essas forças, essas energias do bem que estão na nossa essência, vão ativando a nossa natureza espiritual e vão enfraquecendo essas forças destrutivas do mal. É que nem a história dos dois lobos, né? Que aqui muita gente já ouviu falar, mas só recordar rapidinho. É um velho ditado Cherokee, que um velho índio conversava com seu netinho, e ele dizia que há um lobo mau, né, que é um lobo assim que alimenta a inveja, o ódio, a arrogância, o orgulho, e outro é um lobo bom, que é amoroso, humilde, gentil, e eles lutam entre si. E o netinho pergunta: nessa luta, quem vence? E o avô responde: aquele que eu alimento. Então, o lobo mau são as nossas tentações, por isso que precisamos estar numa vigilância permanente, porque trazemos esses velhos padrões de conduta, de crença, de comportamentos inconscientes, que são as tentações, que, como diz Haroldo, são as forças que nos puxam para o passado, os reflexos, os condicionamentos, os vícios, as tentações, os maus hábitos. Tudo isso tem a sua raiz nas encarnações passadas, por isso precisamos buscar o autodomínio. Então, fazer as pazes com o homem velho para amar-se, e aí então, amando-se, conseguir amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, porque ninguém dá o que não tem, né? A gente precisa estar bem para poder também fazer o bem para o outro. E o próximo passo para o despertamento da nossa consciência é o auto-amor. É disso que nós estamos falando agora, né? O Leon Denis, grande pensador espírita que viveu no final do século XIX, começo do século XX, os livros dele são geniais, né? Ele é um filósofo, um grande pensador, um poeta. O livro que um deles é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é genial. Ele escreve: nas plantas, a inteligência dorme, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. Possuir-se, olha só, é ser dono de si, é ter autonomia. Tornar-se consciente é desiludir-se dessas falsas ideias que nós trazemos de nós mesmos, né? E nesse momento de transição planetária, a humanidade está vivendo o ápice do materialismo, né? E, infelizmente, esse último século, esses últimos anos, nunca houve tantas pessoas com depressão, mas precisamos entender, né, apesar de todas essas dificuldades e todos esses desafios, que a nossa verdadeira pátria não é essa aqui, né, essa pátria terrena, é a espiritual. Por isso que nós precisamos trabalhar a espiritualidade
expectativa da vida imortal, fazer a conexão com Deus, buscar o autoconhecimento, fazer as mudanças interiores, amar-nos. O que é, né? Amar-nos. É investir no nosso progresso espiritual, cuidar do corpo e do espírito, entendendo que a evolução, a nossa evolução tem esse caminho, vai do inconsciente para o consciente. Por isso que a gente fala em despertar da consciência, em ampliar a consciência, vai da transitoriedade, as coisas aqui na Terra que são passageiras, para a permanência, o espírito que é imortal. Vai da personalidade para a individualidade. Então, em cada encarnação, nós temos uma personalidade, mas nós temos uma individualidade milenar que está sendo construída, enriquecida, e vai da razão para a intuição, vai do estar para o ser. Então, ao final, né, da nossa encarnação, provavelmente vamos fazer um balanço, né? E no livro Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita, o espírito Francisco de Paula Vitor escreve pelas mãos de Raul Teixeira. E o espírito Francisco diz: não é fácil para os espíritos de pouca evolução, como nós, né, que estamos estagiando aqui na Terra, atravessar vitoriosamente os mais diversos caminhos, as variadas experiências de aprendizado, os testemunhos de fidelidade às leis de Deus que estão aqui, né, na nossa consciência. Então, o que a gente tem que fazer? Nós renascemos aqui, né, nesse berço terrestre, e por isso mesmo precisamos investir, aproveitar essa oportunidade, investir os nossos melhores esforços, com muita coragem, com boa vontade, com uma fé ardente e lúcida, né? Não é aquela fé cega, dogmática, para que possamos conduzir os rumos da nossa existência, aproveitando essa concessão divina, falando, né, assim, em vida, em viver bem, em qual é o nosso projeto de vida, o que estamos escolhendo para nós. Dois autores, Francesco Miralles e Héctor Garcia, foram para uma ilha no Japão, em Okinawa, estudar aquela população centenária, porque lá existem, né, os longevos do Japão com muita saúde, muita produtividade, muita alegria, e eles fizeram um estudo, né, dessa população de Okinawa. E o que eles perceberam? Que além dos bons hábitos, a boa alimentação, né, dessa população, eles sabem o que querem. E os japoneses falam em Ikigai. O que é Ikigai? É razão de viver. Então, o segredo para a população de Okinawa é encontrar o próprio Ikigai, né? Cada um tem a sua razão de viver. Então, cada um sabe de si, né? Quais são os seus projetos, quais são nossos planos para hoje, para amanhã, e nossos planos para o nosso futuro após essa nossa encarnação. Por isso, né, a gente pergunta, por que acordamos de manhã? Qual o nosso propósito? O que nos move? O que nos faz feliz? Qual o nosso caminho? O que estamos fazendo aqui? O pensador italiano muito famoso, Antonio Gramsci, ele disse que a crise é um momento assim de conflito. É o velho que está morrendo, né? Aquela situação velha, aquele paradigma velho está morrendo, mas o novo ainda não nasceu.
E isso traz muitos conflitos, muito tipo de conflito, muitas variedades de conflito. Então, é o que está acontecendo agora no planeta Terra: conflitos familiares, econômicos, sociais, religiosos, educacionais, políticos, né? São as crises da transição planetária. Estamos nessa transição planetária. No livro A Gênese, escrito no século XIX, Allan Kardec, né, escreve lá: a época atual é de transição. Isso lá no século XIX, né? Então continua. Confundem-se, olha o que ele fala, confundem-se os dois elementos das gerações, o velho e o novo. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma e à chegada da outra, a se assinalando cada um no mundo, pelas já se assinalando, né? Pelas características que lhes são particulares. Então, é esse momento de conflito, de transição, de morte de velhas ideias, de velhos padrões, de velhos hábitos, velhas crenças, e o surgimento do novo. O que é o novo? Jesus já nos trouxe a boa nova, a fraternidade, né? O amor, a humildade. E os desafios são diferentes, né? Para cada um tem uma reação diferente aos desafios que surgem na sua própria vida. Uns avançam, outros se abatem. Aí fica a nossa pergunta: e nós, diante, né, dos desafios que estão surgindo a cada dia no mundo e na nossa vida em particular, nós estamos avançando ou estamos nos abatendo? E a gente lê na Gênese, para finalizar: a hora dessa transição é chegada, e cumpre-nos o dever de estarmos atentos, vigilantes, utilizando todos os talentos que recebemos do Senhor, para darmos os passos que cabem nessa vida. Agradeço a atenção de todos, passo a palavra agora para você, Cristina. Oi, Beth. Excelente reflexão. Eu te agradeço tua participação aqui hoje. Eu gostaria de pedir que você fizesse a oração de encerramento para todos. Elevando os pensamentos a Deus, a Jesus, aos mentores amigos do CEIA, aos nossos mentores, que nos fortaleçam na nossa caminhada evolutiva, que não esmoreçamos, mesmo que caiamos, que consigamos acreditar que Deus está conosco, que temos um propósito muito grande na nossa vida, que somos espíritos imortais. Senhor, abençoa-nos nesse nosso esforço para aproveitar bem essa oportunidade maravilhosa de estarmos encarnados neste momento, nesse planeta de momento de transição. E nós pedimos também, Senhor, abençoa todas as pessoas do mundo inteiro, todos os lares, nossos familiares, nosso trabalho, nosso estudo, nossa saúde. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada, Beth. Obrigada pela sua presença. Foi, desliguei. Obrigada pela sua presença. Só quero te falar que no nosso chat teve uma moça, a Júlia Carriel, ela perguntou sobre um dos livros, qual o nome de um dos livros que você citou. Se você puder responder no chat depois e passar, porque aí outras pessoas vão ver também no chat da sua palestra, que vai ficar lá no nosso canal. Tá bom? Ou no Facebook também, que tem a postagem da palestra no Facebook. Se você puder responder para ela, nós agradecemos. Então, boa noite, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer. Gente, obrigada pela presença de vocês.
por todos que estão aqui hoje. Agora nós vamos encerrar a palestra. Eu entrego os trabalhos da casa, né, para os trabalhadores que estão aí presentes para o passe presencial, para o passe geral. Então, boa noite a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira. Não esqueçam amanhã do nosso sextou, e segunda-feira nós voltaremos com mais uma palestra com o Marco Milani. Boa noite.